Dando sequência ao nosso estudo sobre data types aqui no Tia Portal, nessa aula nós vamos falar sobre variáveis inteiras, inteiras com sinal, e na próxima nós falaremos sobre as variáveis inteiras sem sinal. Então aqui nós temos quatro tipos que nós vamos analisar, né? Uma variável sint, shortInt, que é uma variável que ocupa um byte. Nós temos uma variável inteira, uma variável double inteira e uma variável long inteira. Todas elas possuem a mesma configuração a nível de bit que nós vamos analisar, e a diferença é quantos bits ocupa e, por consequência, o range daquela variável, a quantidade de valores que ela pode armazenar. Então, de forma semelhante que nós fizemos na última aula, com as bit strings, nós vamos aqui primeiro concentrar no endereçamento, depois nós vamos ver lá as formas em que eu posso movimentar um valor para uma variável inteira, e depois nós vamos ver que tem uma particularidade bem legal quando a gente fala de números positivos e negativos. Então vamos lá, vamos começar. Então uma variável shortInt, a gente sabe que ela ocupa 1 byte, então o endereçamento dela, M, então eu vou usar aqui a área M, eu estou no meu PLC tags, B, porque ocupa 1 byte, aqui, só para não conflitar, eu vou começar a partir da 20. Então, ó, MB20, 1 byte. Muito parecido lá quando a gente fez na última aula o endereço de 1 byte, lembra? Então, o endereço de uma shortInt com o endereço de 1 byte é exatamente a mesma coisa. A diferença é a configuração lá dentro e nós vamos entender. Primeiro quando a gente for online e depois quando a gente também for analisar como que é a configuração dos bits lá dentro. Uma variável inteira, então ela é uma word, então é MW, word, 21, que é a próxima disponível, porque a minha 20 ali é 1 byte, ocupou uma só. Depois eu tenho a double int, então vai ser MD 23. E por fim, eu tenho a minha long int, então a long int a gente faz referência como se fosse um bit, então o primeiro ali vai ser M27.0. Exatamente da mesma forma que nós vimos na última aula. Então se eu fui rápido aqui, dá uma voltadinha na última aula aí que você vai entender bem o que nós fizemos aqui. Então agora para dar sequência, então a gente vê que não deu nenhum erro, todos os endereços estão corretos. Aqui no meu main, eu tenho aqui a movimentação. Então a movimentação, a gente vê que eu posso colocar o número, tá vendo? Ó, mais 44, eu posso escrever também 44. Isso aqui ele entende da mesma forma. Nós temos então a variável shortInt, que a gente usou lá no PLC tags, a variável inteira, dInt e lint, sendo que a variável lint aqui é dado como um ponteiro justamente porque a gente faz referência só ao primeiro bit dela. Criei também, da mesma forma, aqui dentro da minha DB dados, criei aquele array para a gente verificar as formas em que eu posso movimentar os valores, né? E aqui dentro das formas em que eu posso movimentar esses valores, nós temos algumas coisas muito interessantes. Olha só, as diversas opções que eu tenho. Então, isso aqui também é muito parecido, eu consigo movimentar aqui em decimal normal, colocar o mais 44, consigo colocar o tipo da variável, hashtag e depois o número, né? Consigo dizer que é a base decimal, aí eu posso fazer a mesma coisa para binária, para octal, para hexa. Então nós temos diversas opções. Para a variável inteira, a mesma coisa. Então nós temos aqui diversas opções, muito semelhantes, né? Todas elas aqui, ó, praticamente o mesmo tanto. Double inteira e long inteira. Então da mesma forma o que eu fiz aqui na DB dados, eu criei isso aqui e lá no meu main eu fui e fiz aquela movimentação para a gente conseguir validar que tudo realmente funciona, todas aquelas sintaxes ali de movimentação para as variáveis. Então nós temos aqui a short inteira, né, que ocupa 1 byte. Nós temos a inteira, double int e long int. Então, ó, nenhuma com erro, todas ok, né? Então aqui, ó, vou fazer o download, meu simulador já está aberto. Pronto, ó, já estou online. Então aqui a gente já consegue simular e ver que todas as movimentações elas foram feitas da forma correta. Então existem essas diversas opções quando a gente está falando de um número inteiro sinalizado. Lembrando que o range pode variar e no final, como sempre, eu vou deixar lá o print que aí vocês podem verificar. Então aqui a gente tem, por exemplo, pegando o exemplo da shortInt, a gente consegue ir de menos 128 até mais 127. E essa é uma questão interessante, né? Que às vezes soa um pouco estranho quando a gente vê uma variável, ela vai de menos 128 até mais 127. Por que que não é a mesma faixa de opções, né? Para o negativo e para o positivo. Vamos analisar isso olhando aqui, ó. Tem uma watch table. Eu vou online aqui, ó. Quando a gente pega um número
e transforma ele para binário, que é o que a gente quer ver, né? Então nós temos o short inteiro, ele ocupa 1 byte. Então é essa a configuração dele. Nós temos que isso vale para o short inteiro e vale para todos os outros também, que estamos analisando nessa aula. O primeiro bit, ele é o bit de sinal. 0 é positivo. E quando o valor é negativo, 1 ele vai estar presente ali. Partindo desse pressuposto, então aqui ó, eu tenho o número 44, que é o que eu movimentei lá, certo? Ó, decimal 44. Então em binário ele é isso aqui. Se o primeiro bit de sinal, então significa que se eu inverter o primeiro bit, ou seja, onde está 0 aqui eu colocar 1, o meu número vai passar de 44 para menos 44? Essa é uma pergunta coerente, mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, não é assim que a gente transforma um número positivo para negativo. Porque é só a gente pensar, por exemplo, no número 0. O que aconteceria com o número 0, né? Nós teríamos uma sequência de 0 e nós teríamos um sinal para o número 0, ou seja, eu teria mais 0 e menos 0. Então, nós utilizamos o que nós chamamos de complemento de 2. O complemento de 2 faz com que nós tenhamos apenas uma combinação binária para cada número possível e, com isso, nós conseguimos aproveitar toda a faixa de opções. Ou seja, se a gente viu lá que um byte ele consegue armazenar 256 valores, ou seja, de 0 a 255, se nós pegarmos lá e fazer a soma do range da variável inteira, menos 128 até mais 127, a gente vai ver que a gente tem exatamente essa quantidade de números, conseguindo representar dessa forma números positivos e números negativos. E como que isso acontece, né? Deixa eu abrir aqui para demonstrar para vocês. Então aqui, ó, nós temos uma variável short inteira. Eu estou analisando a short inteira porque são uma quantidade menor de bits. Fica mais fácil da gente visualizar aqui na tela. Mas é a mesma configuração para todas as outras. Uma variável short inteira, então, nós temos que o primeiro bit, ele é o bit de sinal, ou seja, 0 é positivo, 1 é negativo. Então é visual, é o primeiro bit. Depois nós temos, de fato, o número binário, que é a combinação destes números aí vai dizer, né, juntamente com o sinal ali, qual que é o número que está sendo representado naquela variável naquele momento. Se a gente quer representar um número mais 44, que é o que nós vimos de exemplo agora ali no Tia Portal, nós fazemos o seguinte, nós preenchemos, né, as casas, e aí nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos, ó. Então nós temos ali o 2 elevado a 5, que vale 32, tem um ali. Depois nós temos ali o 2 elevado a 3 e depois o 2 ao quadrado. Então se a gente somar ali, ó, 32 mais 8 mais 4, neste momento nós temos o número mais 44 representado. E se a gente inverter o primeiro bit, a gente não vai ter o número menos 44, porque isso é feito pelo complemento de 2. Mas o que é esse complemento de 2? Né? Então nós vamos fazer. Então para a gente representar o número menos 44, o primeiro passo é o quê? A gente pega o número 44, o número positivo, e lembrando que é o mesmo procedimento para passar de positivo para negativo ou de negativo para positivo. A gente vai chegar no mesmo resultado. Mais 44. Depois, a gente inverte todos os bits, ou seja, onde está 0 fica 1, onde está 1 fica 0. Então, ó, invertemos todos os bits. Agora, nós vamos fazer uma soma de 1 em binário. Então, ó, o que nós vamos ter? Começando aqui da direita, então, ó. 1 mais 1 vai dar 0 e sobe 1 lá em cima, em binário. 1 mais 1 vai dar 0 de novo e sobe 1. Depois 1 com 0, aí agora sim dá 1, não vai mais nada, então tudo que a gente tem que fazer é repetir os números que estão em cima para baixo. Então esse número que nós temos agora é o complemento de 2 do mais 44, por consequência ele é o menos 44. E nós conseguimos ver que o primeiro bit de sinal ele foi invertido, dizendo que aquele número que está representado ali é o número negativo. Então, ó, voltando lá para o Tia Portal. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Aqui, onde está mais 44, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou movimentar o menos 44. Vou fazer o download. Agora eu movimentei menos 44. E se a gente for ver, a gente pega e vê, o binário é exatamente igual o que nós vimos lá agora. Então nós temos o primeiro bit, que é o bit de sinal, que vai dizer que 1 é negativo. E depois nós temos a configuração ali, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Né? Se a gente voltar lá e ver a apresentação, nós temos, ó, 1 que é o de sinal, depois, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 0. Certinho. Então é isso, né? Com relação a números inteiros, é dessa forma em que é feito, né?
para a gente ter número positivo e número negativo, de forma que a gente tem uma única combinação que represente cada número ali dentro. Vou deixar os prints aí para vocês verificarem o range de cada uma das variáveis. Quanto maior o número de bits em que ela ocupa, maior vai ser o valor que ela vai conseguir representar. E as variáveis estudadas nessa aula, que são shortInt, int, dint e lint, elas conseguem representar aí valores negativos e valores positivos justamente por conta da presença do bit de sinal. E aí, aqui, uma outra observação importante é o seguinte, quando a gente pega aqui uma variável, vamos comparar aqui, ó, a primeira ou a segunda. Uma shortInt, ela equivale a 1 byte, ela ocupa 1 byte, né? Uma inteira equivale a uma word. Mas lembra que quando a gente simulava uma word, aqui nós tínhamos o valor por padrão, o default, em hexadecimal? Isso já não acontece, então, para variáveis do tipo inteiro, ó. Quando a gente fala que uma variável é do tipo inteira, né? Seja ela sinalizada ou não, o valor, o display da variável, ela é dado em decimal. Ou seja, fica mais fácil da gente verificar, não precisa de nenhuma conversão, que é o que a gente já está habituado aqui, que a gente já entende. E vale o mesmo aqui, dentro da DB, na hora em que a gente simula. Ó, todos os valores aqui, ó, que foram movimentados, estão em decimal. Então tá, até a próxima aula.